Olá, seja muito bem-vindo à nossa série As Histórias de Heródoto. Esse é o primeiro encontro de um total de 25, intitulado Heródoto e a História. Então, eu quero recebê-los com muito fervor ao nosso curso sobre o mestre Heródoto de Alicarnasso e sua grande obra, também conhecida como A História ou As Histórias de Heródoto. Nesse curso, vamos falar sobre a grande e surpreendente obra desse autor do mundo grego, discutindo o tipo de literatura que ela é, alguns dos modelos que ele pode ter usado para escrever, compor a sua obra e o seu lugar, tanto na história cultural grega quanto na história intelectual ocidental como um todo. Como primeira obra de escrita historiográfica na tradição ocidental, o livro de Heródoto é absolutamente fascinante, tanto como o apogeu de formas anteriores de narrativa, quanto como um precursor do tipo de escritos históricos que vão se desenvolver depois dele na cultura ocidental. No nosso encontro de hoje, eu tenho 5 objetivos principais que eu quero cumprir com vocês até o fim dessa aula. Primeiro, eu quero discutir as possibilidades e possíveis definições para o termo história. Eu acabei de dizer que a obra de Heródoto foi a primeira obra de história da tradição ocidental. Então, nós precisamos falar sobre o que queremos dizer com esse termo história. Em segundo lugar, falaremos sobre o próprio Heródoto. Portanto, é necessário aqui ver quem ele foi, quando viveu e por que ele é frequentemente chamado de pai da história. Heródoto, o pai da história. O que exatamente isso representa? Portanto, para fornecer algum contexto para a obra de Heródoto, é necessário também vermos, com alguma brevidade, o tipo de cultura em que ele viveu e para a qual ele escreveu. Isso significa falar sobre o conceito grego de polis, ou cidade-estado, e também passar, mesmo que rapidamente, pelos diferentes períodos em que os historiadores modernos dividem a cultura grega antiga para que possamos falar sobre a era arcaica, a era clássica e saberemos a que período de tempo isso se refere quando utilizamos esses termos aqui no curso. Depois disso, vamos continuar a fornecer contexto para a obra de Heródoto, observando eventos cruciais que de fato ocorreram durante o século VI e o início do século V antes de Cristo, levando ao período sobre o qual ele escreveu. E por fim, vamos descrever a abordagem geral do nosso curso, né? A chave aqui daquilo que nós vamos tratar e os diferentes ângulos que as nossas aulas adotarão. Então, para começar, é preciso discutir o próprio termo história, historie, em grego. Se essa obra, a obra História de Heródoto, tivesse que ser resumida em uma única frase, a maioria das pessoas diria que se trata de uma história em 9 volumes, 9 livros, que são, portanto, rolos de pergaminho contados no tempo antigo. Então, a quantidade de texto que cabe em um pergaminho equivale a um livro. Então, da mesma forma que a Ilíada e a Odisseia têm 24 livros, as histórias de Heródoto têm 9 livros. Então, essa obra, muitos diriam, é uma obra historiográfica das guerras médicas, ou das guerras greco-pérsicas, ou ainda das guerras persas com a Grécia. E quando nós falamos que é a história das guerras médicas, nós temos um sentido muito específico do termo história, né? Então, no uso popular, história geralmente tem dois sentidos principais, que por uma questão muito original aqui de simplificação e puro didatismo,
nós podemos chamar de história no sentido A e história no sentido B. História no sentido A significa os eventos que realmente ocorreram no passado, quer todos saibam sobre esses eventos ou não, quer alguém os tenha descrito ou não, e quer as descrições sejam precisas ou não. Quando as pessoas falam sobre história, muito frequentemente falam sobre o que aconteceu, sobre fatos, sobre coisas que de fato ocorreram no passado. No entanto, a história B, história sentido B, no outro sentido usado frequentemente, é uma narrativa sobre os eventos que aconteceram no passado. Portanto, um relato, uma descrição dos fatos. E muitas vezes esses dois sentidos do termo são vistos como aliados um ao outro, de modo que as pessoas alternam entre um e outro sentido sem perceber que de fato estão fazendo isso. Me permitam aqui uma anedota que ilustra bem essa questão. Quando eu estava preparando o primeiro esboço desse curso sobre Heródoto, um amigo me perguntou: quem é esse homem do curso? Quem é Heródoto, tão importante a ponto de merecer um curso inteiro com 25 aulas? E eu disse a ele que Heródoto era o homem que inventou a história. E esse meu amigo caiu na gargalhada, porque ele deduziu que eu dizia história no primeiro sentido, no sentido A, o que, é claro, ninguém poderia ter inventado. É um absurdo. E eu fiquei ali um minuto pensando até compreender o porquê exatamente que ele estava rindo, né? E o que eu quis dizer é que ele tinha inventado a história no sentido B, a história como narrativa, a história como relato das coisas que, de fato, ocorreram no passado. Ora, vejam que esse curso, para todos os efeitos e propósitos, vai se preocupar com a história no segundo sentido, na segunda perspectiva. Vai se preocupar, em efetivo, com a história no sentido B. Esse é o principal objetivo desse curso: examinar a obra de Heródoto de Halicarnasso como o primeiro exemplo de escrita historiográfica da Grécia e, nesse sentido também, portanto, da tradição intelectual ocidental como um todo. Vamos falar sobre as motivações de Heródoto para empreender esse esforço. Vamos examinar suas escolhas narrativas, metodológicas e historiográficas, escolhas que ele faz para apresentar os dados que ele coletou. E vamos falar como e onde ele obteve esses dados para começo de conversa. Portanto, vamos focar amplamente na sua narrativa como uma história, sentido B, uma descrição de eventos do passado. No entanto, é claro que nós vamos tocar com muita frequência no sentido de história A, porque vamos falar sobre a relação da narrativa de Heródoto com os eventos efetivos que ele descreve. E uma coisa que nós vamos abordar em várias das nossas aulas vão ser as questões que os historiadores modernos do mundo antigo enfrentam quando tentam avaliar a precisão de Heródoto, uma vez que ele é, em muitas instâncias, a nossa fonte primária, nossa fonte principal e às vezes até nossa única fonte para eventos do passado, né? Então, nós temos, por exemplo, ali um evento do século anteriores à própria vida de Heródoto. Como é que nós podemos ter certeza que o que diz Heródoto é preciso e que outros tipos de material ele utilizou para garantir essa precisão? São discussões que os historiadores modernos fazem e muitas vezes fica a dúvida: devemos ou não corrigir o relato de Heródoto, devemos ou não questionar a veracidade de Heródoto como fonte primária da historiografia contemporânea, né? Portanto, esse curso vai analisar a história em termos do sentido da narrativa de Heródoto sobre eventos do passado e também analisa
o que as técnicas historiográficas modernas podem nos dizer sobre esses eventos que Heródoto retrata. Bom, quem foi Heródoto e por que ele é frequentemente chamado de o pai da história? Heródoto nasceu em Halicarnasso. A cidade hoje se chama Bodrum, uma cidade no oeste da Turquia, numa região que no mundo antigo era chamada de Cária. Essa região, na época do nascimento de Heródoto e algum tempo antes disso, era culturalmente uma cidade grega. Era de língua grega, identificada como uma região grega em termos de práticas religiosas e práticas culturais. Havia nativos cários que não eram gregos. Alguns parentes de Heródoto, por exemplo, têm nomes cários. Então, pode ter havido uniões aqui da sua família com membros externos ou membros da região. Mas não há dúvida que Heródoto de Halicarnasso se identificava como um heleno, não importa qual tenha sido a sua origem étnica exatamente, né? Então, mesmo que nós não tenhamos uma precisão sobre isso, o que importa é como ele produziu suas obras, como ele escreveu. Muitos fizeram cursos nossos sobre literatura russa e sabemos que a Rússia sempre foi, durante séculos, e permanece como o maior Estado multinacional do mundo. E ali há uma centena de nacionalidades. E quando nós lemos um autor que seja, por exemplo, ucraniano, eventualmente bielorrusso, ou ainda mesmo de regiões das antigas repúblicas soviéticas, nós muitas vezes dizemos está ali um autor russo que produziu literatura russa, porque geralmente são autores que se expressavam e escreviam na língua russa. Então, o que é importante é isso, é a identificação cultural daquele autor, né? Um exemplo que me vem à mente é o exemplo de Gogol, né? Nikolai Gogol, que suas excelentes obras, apesar de sua origem ucraniana, são todas escritas em língua russa. Portanto, Gogol é um escritor da literatura russa. E aqui o mesmo se aplica a Heródoto. Heródoto é um autor grego, porque se identificava como heleno. Não interessa quais são as suas origens. A tradição antiga nos diz que ele nasceu em 484 a.C., provavelmente morreu em algum momento na década de 420. Nós aí já não temos tanta certeza, assim como a questão da sua data de nascimento, mas nós temos menos certeza ainda sobre a data da sua morte. E quando eu digo tradição antiga, eu me refiro a relatos biográficos de Heródoto que foram escritos séculos após a sua própria existência. E o problema em confiar nesses relatos biográficos é que eles podem muito bem ter sido extrapolados desde a obra de Heródoto. Os biógrafos antigos podem simplesmente ter tomado a obra de Heródoto, o livro de Heródoto, em vez de outras fontes sobre a sua vida real, e dali deduziram dados da sua biografia. No entanto, são as fontes que nós temos, é com elas que nós temos que trabalhar, e a data antiga que normalmente é dada para o seu nascimento é 484 antes de Cristo. A maioria dos estudiosos, portanto, presume que ele morreu em algum momento na década de 420. Infelizmente, nós temos muito pouca certeza sobre fatos da sua vida entre essas duas datas, que já são vagas o suficiente, as datas supostas de nascimento e morte de Heródoto de Halicarnasso. Ele diz na sua obra, nas Histórias, sua única grande obra, que ele viajou muito. E a antiga tradição biográfica diz que ele foi exilado em um ponto na ilha de Samos, provavelmente por participar de uma revolta contra o tirano Ligdamis na sua cidade natal, Halicarnasso. Isso pode ter sido o evento
que catapultou suas viagens, pode ter sido o estopim dessas andanças de Heródoto, mas nós simplesmente não temos certeza. Em algum momento fica muito nítido que ele viveu e trabalhou em Atenas, pelo menos por algum período. As suas descrições de Atenas na obra são tão detalhadas que são claramente descrições de alguém que conhece a cidade, que lá esteve ou pelo menos passou ali um tempo na cidade. E uma tradição antiga que diz que ele e o dramaturgo Sófocles eram amigos, o que nós não sabemos, embora muito interessaria que fosse verdade. Nos é dito que ele se mudou para a colônia grega de Turi, no sul da Itália, e que lá teria morrido. Turi foi fundada em 434, 433. Então, se Heródoto se muda para Turi como um dos fundadores, o que faz muito sentido. Então, isso nos daria um período de tempo que nós pensamos em que ele não esteve mais em Atenas e nós sabemos onde é que ele estaria. Portanto, dentro do terreno lodoso da especulação, é muito tentador pensar que ele realmente foi para Thurii como um dos seus fundadores, apesar de nós não podemos ter certeza absoluta disso. Nos é dito que ele foi para Thurii em algum momento e que era lá que ele estava quando morreu. E, na verdade, alguns dos manuscritos do seu livro começam identificando-o como Heródoto de Thurii, em vez de Heródoto de Halicarnasso. Então, esses são basicamente os parâmetros do que nós sabemos sobre ele, e não é muito, como vocês estão vendo. Ele nasceu em Halicarnasso, viajou, passou um tempo em Atenas e foi para Thurii como um colono e lá teria morrido. No entanto, nós não temos nada remotamente parecido com a quantidade de detalhes de quem ele realmente era ou por que ele viajou tanto, porque ele vem a escrever a obra que ele escreveu, como de fato nós gostaríamos de ter. Nos ajudaria muitíssimo se o próprio Heródoto ou outro buscasse descrever as motivações, analisasse a história, enfim, desse cabo dessas questões todas que nós levantamos. Ele é chamado de pai da história, que é um termo usado inicialmente por Cícero, porque ele foi o primeiro escritor grego a tentar não apenas descrever eventos do passado recente, mas também explicar suas causas. E há vários pontos importantes aí. Primeiro, ele se concentra em eventos do passado recente. Não fala do passado distante, não fala do passado épico, nem muito menos do passado mítico. Obviamente, se a cultura grega já tinha falado sobre esses eventos, né, uma vez que a própria Ilíada e a Odisseia claramente retratam eventos no passado grego, não teria muita lógica para Heródoto escrever sobre eles. No entanto, eles são todos ambientados, esses eventos do passado mítico, eles são todos ambientados numa era remota que os próprios gregos chamam da era heróica, sobre a qual nós falaremos mais tarde. Então, Heródoto foi o primeiro autor grego que volta sua atenção à descrição de eventos do passado humano recente, em vez do passado heróico distante. Ele também tentou explicar as causas desses eventos, não apenas para narrar e descrever uma longa sequência de eventos, mas para explicar o porquê, para buscar causas, para procurar causas, questionar causas. Há, portanto, um impulso historiográfico, que nós chamamos de invenção da história, que se concentra exatamente ali na ideia de não apenas recontar eventos do passado, mas de tentar explicá-los. Infelizmente, como nós sabemos tão pouco sobre a vida de Heródoto, não sabemos quando ele começou a escrever.
No entanto, a maioria dos estudiosos acredita que a sua obra foi provavelmente publicada na década de 420 antes de Cristo. Alguns estudiosos acreditam que ele saiu um pouco mais tarde com essa obra, né, que ela teria sido publicada talvez na década de 410, 414 ou algo assim, mas o seu tópico principal, sem dúvida, eram as guerras persas, o conflito entre a Grécia e a Pérsia que ocorreu em dois episódios. O primeiro em 490, o segundo em 480, 479. Então, ele escreve sobre eventos que ocorreram cerca de 60 anos, mais ou menos, antes do momento em que o seu livro é publicado. Isso significa que ele escreve sobre eventos que ainda estão na memória humana viva, mas já vão apagando-se, já vão se perdendo dentro da complexa relação que existe entre os homens e a memória. Então, se ele esperasse ali mais 20, mais 30 anos, talvez não haveria a possibilidade de falar com sobreviventes vivos das guerras persas. Provavelmente haveria muito poucos sobreviventes, mesmo quando ele estivesse escrevendo. E ainda para definir o pano de fundo para a sua discussão, ele oferece descrições de vários eventos importantes de povos, de culturas, se estendendo ao redor do mundo mediterrâneo e muito atrás no tempo. Então, o que ele quer falar no seu tópico principal é a razão pela qual gregos e persas acabaram entrando em guerra num primeiro momento. Esse é o questionamento inicial de Heródoto. Ainda para definir o contexto para esse tema, ele vai muito longe, tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista cronológico. Ele fala sobre culturas distantes, fala sobre o Egito, sobre a Sítia, a Babilônia. Ele também vai atrás no tempo para tentar rastrear as causas da inimizade entre Grécia e Pérsia, entre Oriente e Ocidente, entre Ásia e Europa. E ele vai tão longe quanto é possível para ele ir. E devido a essa varredura, por assim dizer, etnográfica e cronológica, Heródoto de Halicarnasso poderia facilmente também ser chamado do pai da etnografia, o pai da antropologia e até mesmo o pai dos relatos de viagem, forçando a barra, o pai dos guias de viagem. Isso torna a sua obra imensamente gratificante e também fascinante de se ler, notoriamente difícil de categorizar. Nós chamamos de história, o tópico principal recontar os eventos das guerras persas. No entanto, há muita coisa que acontece nessa obra que faz com que se torne quase impossível categorizá-la como um gênero de escrita conhecido. E, na verdade, nunca houve nada parecido, o que também torna muito difícil dar uma sensação para essa obra, transmitir exatamente o tipo de escrita que ela faz ou quão rica e multifacetada ela é ao apresentá-la num curso como esse. Também tivemos que escolher aquilo que entrou no curso e aquilo que ficou de fora, o que significa deixar de fora muita coisa, incluindo algumas das suas histórias mais fascinantes. Mas é uma obra que merece releitura cuidadosa, releitura frequente, por isso estamos diante de algo verdadeiramente inesgotável. O seu tópico principal, que é o tópico das guerras persas, geralmente é descrito como uma invasão persa da Grécia, ou duas invasões persas da Grécia, dependendo de como você analisa a questão. Mas um ponto muito importante a perceber imediatamente é que no mundo antigo a Grécia não era um país unificado. Não havia a nação da Grécia para todos esses intentos e propósitos, né? Então, essa já é uma primeiríssima questão.
Então, quando eu falo que a Pérsia invadiu a Grécia em 490, 480, não é como dizer que a Hungria invadiu perdão, que a União Soviética, por exemplo, teria invadido a Hungria ou a Tchecoslováquia, né? Naquela ocasião dos tempos da Guerra Fria. Não há uma nação unificada que nós podemos dar alcunha de Grécia no mundo antigo. Em vez disso, o que é a Grécia? É uma coletânea de cidades e estados independentes com uma grande variedade, multiplicidade de governos. A unidade política básica era a polis, no plural polis, e isso normalmente é traduzido como cidade-estado, o que é um tanto estranho, mas o melhor que nós podemos fazer para transmitir os dois elementos cruciais dessas comunidades. Nos nossos termos modernos, elas eram bem pequenas, apenas alguns milhares de pessoas, e nunca mais do que algumas centenas de milhares nos seus apogeus, no pico, no ápice das maiores cidades e estados. Então, nesse aspecto, são cidades, são comunidades relativamente pequenas. No entanto, são independentes, autogeridas e são também estados. O governo pode aí variar muito de uma polis para outra. Atenas, no século V a.C., era uma democracia, né? Então essa já é uma questão inicial. No entanto, outras cidades-estados gregas eram monarquias, eram oligarquias, ou possuíam outras formas de governo. Então, não há uma unidade política ou mesmo qualquer coerência de forma política de governo entre uma polis e outra. Ora, as cidades gregas das várias polis certamente reconheciam entre si um elo cultural, distinguiam entre gregos ou helenos e os não gregos, os bárbaros ou os estrangeiros. Então, o Hellas e Barbaroi. E o elo cultural era mais óbvio no fato de que as cidades-estado gregas falavam grego. E o fato de falar a língua grega era ali o elo principal cultural entre várias cidades-estado gregas diferentes. Também, é claro, eles adoravam os mesmos deuses, né? Pelo menos de forma ampla. É possível, claro, que ali, nós sabemos disso, cada polis tivesse seus próprios festivais religiosos, coisas que são exclusivas daquela polis, né? Mas é fato também que elas compartilhavam um sistema de crenças no mesmo conjunto de deuses e compartilhavam a maioria das mesmíssimas práticas religiosas. Reconheciam os mesmos santuários religiosos importantes, como o santuário de Apolo em Delfos, o santuário de Zeus em Dódana. Então, existem vários costumes e vínculos culturais que eles compartilhavam, mas não havia a noção da Grécia na época da Guerra Persa, né? Não havia qualquer liderança política centralizada. Na verdade, houve o elemento helênico, né, o que a gente menciona como Grécia Antiga, nem sequer era contíguo ao Estado moderno da Grécia, geograficamente falando. Então, havia cidades-estado gregas na Sicília, na Ásia Menor. Então, uma das coisas notáveis sobre as guerras persas era a extensão em que as várias polis se uniam para lutar contra a ameaça invasora persa a todas elas. O vínculo cultural entre diferentes cidades-estado gregas não impedia, claro, hostilidades e rivalidades entre elas. Não era incomum que uma polis entrasse em conflito, em guerra com outra polis. Então, para essas cidades-estado independentes, autogovernadas e muitas vezes hostis,
serem capazes de se unir para enfrentar os persas é talvez ainda mais impressionante quando se percebe que era uma união de comunidades governadas de forma independente e não a resistência de uma nação unificada contra um invasor. O sistema de polis provavelmente se desenvolveu no século oitavo a.C., mas sem registros escritos contemporâneos, de fato não temos certeza. É impossível saber com precisão como ele se desenvolveu ou quando surgiu pela primeira vez, e nesse ponto é necessário que nós rapidamente percorramos os períodos de datação padrão da cultura grega que a maioria dos historiadores usa apenas a título de referência. O século oitavo antes de Cristo, por exemplo, foi um período de tempo que os estudiosos chamavam de Era Arcaica, né? A Era Arcaica é uma das eras que nós fazemos a divisão da história grega, portanto, a chamada periodização da história grega. E para os propósitos desse curso, os períodos mais importantes são os períodos arcaico e o período clássico, já que Heródoto se concentra neles. No entanto, a Idade do Bronze durou de 3000 a 1150 a.C. E essa Idade do Bronze pode ser subdividida também aqui de três formas: a Idade do Bronze inicial, a Idade do Bronze média ou intermediária e a Idade do Bronze tardia ou final. A Idade do Bronze inicial é datada de 3000 a 2100, a Idade do Bronze intermediária ou média de 2100 a 1600 e a Idade do Bronze final de 1600 a 1150 a.C. Todas as datas desse curso, obviamente, são antes de Cristo. A Idade do Bronze tardia foi o período em que a grande cultura micênica floresceu. Eles falavam uma forma muito antiga da língua grega, e nós sabemos disso porque eles tinham um sistema de escrita que passou a ser decifrado. E, infelizmente, do ponto de vista dos estudiosos literários, eles não deixaram textos nem obras de literatura, mas só listas de inventário, posses do palácio, etc. No entanto, são textos suficientemente extensos no todo para permitir que nós saibamos que essa cultura da Idade do Bronze tardia realmente falava grego e foi nesse sentido ancestral da cultura grega posterior. Essa era micênica, foi o primeiro ponto alto da cultura grega, foi o primeiro apogeu grego. E, curiosamente, os mitos da civilização grega posterior, recontados por Homero, entre outros, parecem muito refletir memórias reais da cultura micênica transmitidas pela tradição oral ao longo de centenas e centenas de anos. Talvez o maior exemplo disso seja a Guerra de Troia, um mito que provavelmente reflete uma guerra real entre as cidades gregas micênicas e pelo menos uma cidade na Ásia Menor. Certamente o mito dessa guerra recontado na Ilíada de Homero reflete os nomes de cidades micênicas reais que os arqueólogos encontraram ao longo dos últimos séculos. No entanto, a sociedade micênica declina por volta de 1150 a.C., e após a sua queda, a sociedade grega entra naquilo que os estudiosos chamam de Idade das Trevas grega, né, que é de 1150 776. E são trevas do saber, na verdade, porque são assim chamadas porque nós temos pouca ou nenhuma informação sobre o que ocorreu nesse período. Mas o que de fato ocorre em 776 para supostamente encerrar esse período? Claro que essas datas são meras convenções para facilitar, mas 776 foi usado como marco porque é a data dos primeiros Jogos Olímpicos e ali serve de ponto de corte
para o fim da Idade das Trevas e o início do período arcaico. São chamados, então, como eu disse, de Idade das Trevas, porque a Grécia, primeiro, que não tinha escrita durante esse período, o que torna muito difícil reconstruir a história desse período, e segundo, pela escassez de vestígios arqueológicos e outras informações desse momento. O período arcaico dura de 776 a 490, a data da primeira invasão persa da Grécia, enquanto que a Era Clássica vai de 490 a 323, a morte de Alexandre o Grande. Como nós dissemos, essas distinções de período são altamente artificiais e, obviamente, ninguém acordou ali na primeira manhã do ano de 776 e disse: opa, ô turma boa, olha só, acabou, vamos embora, todo mundo arrumando as malas, saímos da Idade das Trevas e começou aí hoje o período arcaico. Isso não aconteceu. Nós fazemos essas divisões porque elas são didáticas e também porque começa mais ou menos nesse período a surgirem como predominantes mudanças culturais que são úteis, né, para os historiadores modernos. E é por isso que, para efeitos de fazer entender aqui as nossas comunicações e também para facilitar leituras de outros textos, caso vocês queiram se aprofundar, é que eu vou fazer referência a elas ao longo do curso. Ora, ao escrever a sua obra, Heródoto desenvolvia um novo gênero. Ninguém jamais havia escrito uma obra como essa. Então, as realizações dessa natureza, portanto, o desenvolvimento de uma forma inédita de escrita, o desenvolvimento de um novo gênero, né? Eles não vão ocorrer da noite para o dia num vácuo cultural. Isso não acontece em nenhuma cultura, né? Então, é certeza de que houve muitos, e não poucos, os fatores que vão contribuir para a invenção desse gênero na história ali na década de 420 e por que que isso ocorreu naquele período, naquele lugar. Só para dar um contexto muito rapidamente, nós vamos ver alguns desenvolvimentos culturais e políticos cruciais em dois lugares, a Jônia e Atenas. E a Jônia tinha dois tipos deles, né, intelectual e governamental. E por volta do século sétimo antes de Cristo, perdão, século sexto antes de Cristo, a Jônia passa por um período de desenvolvimento cultural que é frequentemente chamado de Iluminismo jônico, que é um daqueles momentos extraordinários na história humana, quando de repente o lado intelectual de uma cultura inteira parece acordar e começar a resolver as coisas, pensar, falar, descobrir novas maneiras de ver o mundo. O iluminismo jônico lançou as bases para a maior parte da filosofia e da ciência grega posteriores, influenciando claramente desenvolvimentos da chamada historiografia. Os desenvolvimentos políticos que foram cruciais para o trabalho de Heródoto vão ocorrer em 499, 498, 497, 496, 495 e 494. 499 a 494, que é o momento em que várias cidades-estados jônicas se rebelaram contra os seus governantes persas. A Jônia estava sob o domínio persa desde 546 a.C., aproximadamente. Então, em 499, várias cidades-estados jônicas se rebelaram. E, por enquanto, notamos que foi uma falha deles em se libertar, e isso tem consequências cruciais para o resto do mundo helênico, levando mais ou menos, né, de forma direta, à invasão persa em 490. No entanto, provavelmente ainda mais importante do que esses eventos intelectuais e políticos na Jônia, temos a ascensão política e cultural de Atenas
em meados e fins do século V antes de Cristo. Como eu mencionei, Heródoto viveu e trabalhou em algum momento em Atenas. Não sabemos exatamente por quanto tempo, nem quando, mas sabemos que ele lá esteve pelos indícios. Atenas era o centro intelectual, o centro cultural do mundo grego no século V a.C., e, curiosamente, as guerras persas tiveram muito a ver com a importância, né, de Atenas. Como nós dissemos, elas foram travadas em dois episódios, com 10 anos de diferença, 490 e depois 480 a 479. Atenas desempenha um papel crucial em ambos os momentos das invasões persas, e a primeira vez, em 490, termina com uma grande vitória ateniense na Batalha de Maratona, e quando os persas voltaram 10 anos depois, houve duas batalhas decisivas primárias ali que os afastaram. Uma foi a Batalha Naval de Salamina, na qual a frota ateniense foi absolutamente crucial para o sucesso grego, e a segunda foi uma batalha terrestre, a Batalha de Plateia, não muito longe de Atenas, sob o comando do espartano Pausânio. No entanto, no entanto, Atenas desempenhou um papel crucial em ambas as invasões, e o mais importante é que sua frota ajudou a virar a maré, por assim dizer, das guerras persas. E isso é que permite que os gregos expulsem os persas. E as contribuições de Atenas para a vitória sobre os persas levam diretamente a uma posição de hegemonia ateniense na Grécia Central durante meados e fins desse século, o século V a.C. E a hegemonia política de Atenas dá a ela tanto uma influência intelectual quanto uma influência financeira em termos de poder, e passa a se tornar o centro intelectual da Grécia naquele período. Então vejam que, curiosamente, as guerras persas são tanto o tema de trabalho de Heródoto quanto o catalisador necessário para que a sua escrita de fato aconteça. Após as guerras persas, Atenas ganha um grau de poder sem precedentes sobre outras cidades-estados, o que levou a um ressentimento mais tarde naquele século. O poder crescente de Atenas foi baseado no seu poder naval, porque Atenas tinha uma marinha muito forte, uma frota muito firme, e elas eram, né, a cidade-estado lógica para se tornarem cabeça de chave, né? Portanto, eles é que iam dominar uma eventual liga de estados marítimos, estados insulares e outros estados, que passou a ser chamada a Liga de Delos. E ela foi formada basicamente para resistir a invasões, principalmente uma outra invasão persa, caso acontecesse. No entanto, e aqui é que vem o X da questão, à medida que o século V avançava, a Liga de Delos se torna cada vez mais um império ateniense de fato, a chamada Arqué, palavra grega quer dizer jugo, a Arqué de Atenas. E o ressentimento sobre o poder de Atenas cada vez maior sobre outras cidades-estado cresce, e os ressentimentos se ampliam, e o resultado de tudo isso é guerra civil. No final do século V, Atenas e seus aliados estavam em guerra contra Esparta e seus aliados, naquilo que os historiadores convencionaram chamar de a Guerra do Peloponeso, que dura de 431 a 404 a.C. Guerra essa que termina com a derrota de Atenas e a vitória de Esparta. Então, o século V é delimitado por duas guerras crucialmente importantes: as guerras persas no começo e as guerras do Peloponeso no final do século. É um século de inovação, é um século de turbulência, especialmente em Atenas, mas também é um século de grande desenvolvimento intelectual e cultural. Em termos políticos, esse foi o século em que a democracia ateniense se desenvolveu. Na literatura, vimos
a criação da história por Heródoto, mas também a criação da tragédia, da comédia, da retórica como nós a conhecemos. O pensamento científico, médico, filosófico atinge ali um nível de sofisticação nunca antes visto no mundo grego. Sob o comando do grande líder Péricles, muitos dos edifícios mais famosos de Atenas foram construídos, incluindo o Partenon, construído de 447 a 432 a.C. Então, a obra de Heródoto tem que ser vista dentro desse contexto intelectual e cultural geral, como nós vamos falar mais adiante. Então, muito brevemente, é importante terminarmos o encontro de hoje falando sobre a nossa visão geral de como iremos abordar a obra de Heródoto aqui nesse curso. Vamos tentar oferecer, na medida do possível e na medida do que o tempo permitir, uma visão multifacetada das suas realizações, tanto no seu próprio contexto cultural, quanto como uma fonte de historiografia posterior. Então, as aulas vão abranger vários elementos, vários temas-chave. Vamos colocar a historiografia de Heródoto num contexto para discutir justamente o próprio contexto, os predecessores e as influências da sua obra. Vamos olhar para todos os tipos de material possível e assim como ele se afasta e como ele volta àqueles materiais séculos depois no tempo, muito longe de outras culturas do Mediterrâneo. Então, vamos nos afastar da sua obra e olhar para algumas das influências de fundo nele, e depois voltamos para ele e ver como aquelas influências o afetam. Então, é nessas idas e vindas da obra que nós teremos diante de nós um desafio absolutamente fascinante e ímpar. Quantas vezes paramos 25 aulas para estudar a obra de Heródoto, né? Muitos de nós, no ensino médio, tivemos ali 15 minutos numa aula de história que se falava sobre Heródoto, né? Ou então no ensino fundamental, e depois nunca mais ouvimos falar desse homem, e o máximo que sabemos é que Heródoto é o pai da história. Então, como vários pontos, nós também vamos examinar aspectos do estilo narrativo, do método historiográfico, como Heródoto molda a sua narrativa, porque ele escolhe acrescentar certos detalhes e escolhe deixar outros de fora. E vamos, claro, resumir as informações históricas que ele oferece sobre as guerras persas, particularmente sobre as batalhas mais importantes. A esse respeito, veremos a história no sentido A, aquilo que realmente aconteceu, e como a história de Heródoto, no sentido B, como narrativa, nos dá informações sobre o que de fato aconteceu. Não apenas sobre as batalhas da Guerra Persa, mas também sobre diferentes povos e sociedades. E vamos complementar as informações que nós coletamos dele com o trabalho de estudiosos contemporâneos, hoje, modernos, e o que eles descobriram analisando a obra de Heródoto de Halicarnasso. Também, quando possível, eu vou tentar oferecer uma amostra representativa de outros tópicos herodoteanos, né? Eu não vou falar de tópicos herodoteanos exclusivamente da guerra. Não estamos aqui só para falar da guerra sobre os persas. Eu quero também falar das descrições etnográficas. Eu quero falar de coisas que Heródoto inclui, por exemplo, conto popular, mitos, lendas, né? Isso é muito importante para irmos além do óbvio e além do clichê de cursos ou, eventualmente, de aulas sobre Heródoto. Na minha série Encontros com a Literatura Antiga, eu tive apenas uma aula para falar de Heródoto, e aqui eu tenho um curso inteiro. Então, sempre que possível, eu vou valorizar isso, apresentando a vocês a extrema variedade, multiplicidade e riqueza que é o texto de Heródoto. Ao longo do curso, as leituras mais essenciais são a própria obra. Sempre que necessário, eu cito outros autores e vocês ficam à vontade para buscar autores antigos e, com mais frequência, estudiosos modernos e o que eles pensam, o que podem dizer sobre Heródoto. Eu falo mais sobre as questões de tradução nos encontros para frente, mas por enquanto eu quero deixar essa introdução para que nós tenhamos uma ideia, mesmo que ampla, sobre o universo das histórias de Heródoto. Então, no nosso encontro de hoje, vimos uma introdução à obra de Heródoto, rapidamente esboçamos alguns dos antecedentes cruciais para a sua leitura. Na próxima aula, vamos falar das formas de escrita sobre o passado recente que existiam antes de Heródoto, e então focamos em detalhes
principalmente no começo, como Heródoto inicia a sua obra e o que a abertura do texto de Heródoto nos diz sobre o seu propósito e as suas intenções. Até o próximo encontro.